Oi, gente! Vocês me perdoem a forma que eu estou começando esse vídeo, mas eu sem querer apaguei a introdução do vídeo e vai começar dessa forma. Então seja bem-vindo a mais um vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo de perguntinhas sobre o casamento. E eu separei aqui 10 perguntinhas que eu pedi pro ChatGPT me perguntar, tá, gente? Porque eu não tenho muitos seguidores, então se eu fosse perguntar pros seguidores, talvez pouca gente respondesse. Então, da próxima vez, eu vou pedir pros seguidores. A primeira pergunta é: como foi o pedido de casamento? Foi do jeito que você sonhava? Olha, gente, foi muito além do que eu sonhava. O pedido de casamento, pra quem não sabe, eu acho que tem aqui também. Se não tem aqui, tem lá no meu Instagram e no meu TikTok, que vou deixar aqui pra vocês verem. Foi do jeito que eu sonhava, foi além do que eu sonhava. Primeiramente, eu vou contar pra vocês o contexto de como foi. A minha cunhada casou dia 19 de julho. Então, o que acontece? Eu comentei com na época, meu esposo era meu namorado, eu comentei com ele, né? E eu já tinha isso em mente. Eu achava lindo ser pedido em casamento no dia de um casamento. Na hora que a pessoa for jogar o buquê, e aí a pessoa pega assim, quer casar comigo. E foi desse jeito. Foi desse jeito. Eu já tinha comentado com ele como eu gostaria, né, as ideias que eu tinha, que eu achava muito lindo. Meu esposo, antes do casamento, né, conversou com a minha cunhada, conversou com o esposo dela, se eles topavam que seria assim. Nesse dia ele ficou muito estranho. Não nesse dia, mas nesse horário. No horário de jogar o buquê, ele ficou tenso, ele ficou assim, e eu conheço ele. Eu fiquei perguntando pra ele, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tá estranho. E ele, não, tudo bem, tudo bem. E aí, quando eu menos esperei, ele me pediu em casamento e foi lindo. Eu sou apaixonada pelos vídeos, eu tenho as memórias guardadas e eu sou apaixonada, literalmente. Segunda pergunta, qual foi a parte mais difícil de organizar o casamento? Tudo, literalmente. Por quê? O nosso plano, a gente ia estar de casa na igreja, só que a gente via com os nossos olhos físicos e a gente pensava, não vamos conseguir. Por aí ficamos. Pensamos, vamos fazer nosso casamento no civil, fazemos o jantar só com os familiares, compramos nossos móveis, a gente usa o dinheiro que a gente gastaria em um casamento comprando os nossos móveis, nossa geladeira, nosso fogão, armário, guarda-roupa, enfim, os móveis necessários, né, para um casal. E aí, uma irmã da nossa igreja, né, a Romilda, foi ela que teve a ideia, que preparou tudo, gratidão a Deus pela vida dela. E ela perguntou pra gente como é que ia ser, a gente falou, não, vai ser assim, assim, assim. Aí ela pegou e perguntou pra gente se a gente tinha vontade, que ela ia conversar com o pastor, com a igreja, ia mobilizar os irmãos pra ajudar a gente no nosso casamento. E ela falou que vai ser lindo, em nome de Jesus. Ela tinha fé que seria. Um tempo motivou a gente, ela deu esperança pra gente, nós cremos e foi lindo, deu tudo certo. Mas a parte mais difícil do casamento foi a questão emocional. É difícil organizar, é difícil a gente, duas pessoas diferentes, eu e meu esposo, nós dois entrarmos em um consenso. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero isso, mas eu quero dessa cor, mas eu quero esse, entendeu? Foi difícil, mas eu quero que esses sejam os padrinhos, mas eu não quero que esses sejam os padrinhos. Ah, mas essa pessoa é fulana, é amiga da minha família, tá, mas essa aqui. Então, assim, muita questão foi difícil, muita questão. Mas a mais difícil pra mim, pro meu esposo, foi a questão emocional. A gente não conseguia lidar com as emoções. Era uma coisa doida. A gente estava feliz um dia, no outro a gente estava mal. Um dia a gente estava feliz, no outro a gente estava com medo. A gente estava querendo desistir de tudo, é melhor deixar isso de mão. A gente discutia, a gente não entrava em consciência, a gente não conseguia pensar juntos. E foi difícil isso, mas deu tudo certo. Teve algum imprevisto, engraçado ou perrengue no grande dia? Teve sim. Teve vários. Sempre foi o bem casado. Minha tia e a minha sogra tiveram a ideia, junto com a minha mãe, vamos fazer um bem casado. Só que é o mais simples de todos. E aí a gente teve que fazer um bolo um dia antes, lá na casa da minha mãe. E a distância da casa da minha mãe, pra casa que eu ia morar, pra casa da minha sogra, junto com o meu esposo. E vai pra lá, e vai pra cá, e faz, monta. E o bolo, a massa do bolo saiu tudo errado, não deu certo. Foi um perrengue, porque começou a chover, a gente tinha que ir no mercado, a gente tinha que voltar. E eu tinha a Kyla, e eu tinha família que chegou de viagem, eu tinha meu noivo, eu tinha eu. Então, assim, era muita gente, era muita coisa pra eu dar conta de tudo. E pra mim isso foi um perrengue engraçado, porque eu tava com os meus primos, tava com a minha família, tava com o meu noivo. Então, assim, foi engraçado. Quando a gente tava no mercado e começou a chover e a gente tava cortando o bolo e a gente tava enrolando o brigadeiro e tava dando errado ao mesmo tempo dando certo, e pra mim foi engraçado esse perrengue. Quarta pergunta: qual foi o momento mais emocionante da cerimônia? O momento mais emocionante da cerimônia foi quando eu entrei. Gente, não é me achando, mas foi um dos momentos mais emocionantes, porque essa pergunta é pra mim, então eu tô respondendo do meu ponto de vista. E foi a minha entrada. Era o meu grande dia.
Era o dia que eu sonhei. Eu chorei tanto, eu orei tanto por aquele dia. Eu entrei. E eu cheguei lá e eu vi meu noivo. Eu olhei pra ele e ele começou a chorar. Ele falou que não ia chorar. Ele, não vou chorar. Homem não chora. Gente, ele chorou tanto. Eu tive essa minha família ali junto comigo. Eu olhei pro meu noivo, o homem da minha vida. Eu olhei pro lado. Tinha os meus... Não tinham todos os meus familiares, mas tinha a minha avó, que eu chamo ela de mãe. O meu avô, que eu chamo ele de pai. Os meus primos cresceram comigo, sabe? A minha irmã, o meu irmão, a minha mãe estava emocionada, estava chorando, meu padrasto junto com ela. E eu vi os irmãos da igreja que estavam todos ali me ajudando desde o começo, cada detalhe. Teve irmão, tanto na limpeza, quanto na organização da cerimônia, na organização da decoração, em tudo. Foi muito emocionante eu entrar e ver todo mundo ali. Teve pessoas que não conseguiram, que se justificaram, mas que ajudaram também, de certa forma. E foi muito emocionante. Quinta pergunta. O que vocês decidiram economizar? Muita coisa a gente decidiu economizar. Inclusive, nos folhetinhos, sabe? Lágrima da felicidade, aqueles que marcam a mesa, a gente queria um quadro. Isso tudo a gente resolveu economizar. Porque eram detalhes que fazem muita diferença, são detalhes lindíssimos, mas que pra gente não era prioridade. Não vamos priorizar aquele negocinho, reservado. Não precisa. Lágrimas da felicidade, é lindo, mas a gente resolveu economizar, porque dinheiro, gráfica, né, ia gastar dinheirinhos, então a gente resolveu economizar, porque a gente ainda tinha a nossa vida pós a festa, né? A gente tinha uma vida após a festa, então eu pensava nessa vida pós-festa, trocar gás, fazer comprar isso que falta, comprar aquilo que a gente não tem, então a gente tava assim, sabe? Sexta pergunta, se pudesse mudar algo, o que seria? Se eu pudesse mudar algo, eu mudaria a forma que eu lidei com tudo. Eu chorei, foi emocionante e tudo mais. Só que eu priorizei tanto a organização que as pessoas conseguiriam fazer, mas eu queria estar ali ajudando, eu queria estar ali fazendo. E de certa forma eu não consegui arrumar minha unha, não consegui tirar minha sobrancelha, eu não me priorizei. E depois eu fiquei frustrada, porque eu cheguei em casa, né, já era nossa casa, eu cheguei em casa, eu esqueci meu buquê, eu cheguei toda suja, suada, fui correndo porque eu ia me atrasar e eu não poderia atrasar, né, eu tinha um horário marcado com o dia da noiva, tinha horário de começar, tinha horário de terminar, tinha outros clientes esperando. Então, assim, eu fiquei muito frustrada porque eu deveria ter me priorizado, né? Era meu casamento, tinha meu noivo, tinha os familiares ajudando e eu fiquei frustrada porque eu cheguei em casa, tava tudo sujo, eu tava tudo bagunçado, isso é normal. Mas eu tava toda suada, eu tava triste porque eu não consegui me arrumar, não consegui tirar a sobrancelha, não consegui arrumar minha unha, eu não consegui nada pra mim, em si, pra mim aqui, tá vendo? Eu não consegui lavar o cabelo, eu não consegui. E eu fiquei nervosa, eu comecei a chorar. O meu noivo me abraçou e pediu pra eu ter calma. Eu comi nas pressas, é normal. Só que eu poderia ter organizado direito, eu poderia ter feito coisas diferentes, planejar, organizar. Eu vou fazer isso tal hora, porque tal hora tem um compromisso lá. Então, uma hora antes, eu já vou estar arrumada, cabelo lavado, já vou estar de sobrancelha tirada. Então, isso, eu mudaria isso. Sétima pergunta. Item ou detalhe que mais te surpreendeu, gente? Tudo. A cerimônia, a decoração foi uma surpresa. A pessoa que organizou, a Romilda, ela falou assim: o que vocês querem? A ideia que vocês têm em mente. Me manda. A gente mandou. Ela falou assim: olha, é o seguinte, eu vou fazer, mas é surpresa. Vocês não vão ver nada. Só no dia do casamento, no dia que vocês entrarem. Então, quando eu entrei e me deparei com essa cena, quando eu me deparei com isso, eu fiquei... Ai, meu Deus. Foi muito além do que eu imaginei. A gente imagina uma coisa e quando a gente chegou lá, a gente viu totalmente diferente. Oitava pergunta. Quem mais te ajudou durante os preparativos? Muita gente ajudou, mas durante os preparativos, antes da festa, né? Primeiramente, o meu esposo, o principal, ele me ajudou muito. A gente literalmente organizou todo o nosso casamento. Mas em questão dos docinhos, flores, algumas coisas assim, detalhes que as pessoas não perceberam, mas a minha prima me ajudou, a minha mãe, minha tia, a sogra, o sogro, muita gente me ajudou. Então, muita gente ajudou. Nona pergunta. Qual foi a reação dos amigos e familiares? Gente, eu digo assim pelo que eu vi. E eu vi, eles ficaram muito felizes, pelo menos assim. A parte da minha família, né, eu digo por mim, porque foram pessoas que... pessoas da minha família foram mais, né? Teve mais presença, a minha família, do que a família do meu noivo. Eu digo pelo que eu vi, porque quando eu entrei, eu prestei atenção na minha família, porque eu queria ver a reação deles, né? Olhei pro meu noivo, olhei também para os meus familiares, porque eles vieram de outra cidade pra me ver casar. E
todos emocionados, todo mundo felizes, foi muito lindo. E eles ficaram muito felizes por mim, né? Eu achei incrível porque eu engravidei cedo, com 12 anos, e converter, seguir a Cristo, de fato mudar literalmente toda a minha vida e eles me verem casando. Gente, um casamento é uma coisa muito linda de se ver uma pessoa casando. Então, quando eles viram eu casando, sabe? Eu, aquela pessoa, aquela criança que engravidou cedo, que era improvável de vencer a vida, sabe? Ela venceu, ela tá casando, tá construindo uma família. Então, depois todo mundo elogiou e falou, Clara, tava muito lindo, você tava linda, foi muito lindo, Deus abençoe, vocês dois estão lindos juntos. Então, essa foi a reação da família, todo mundo muito feliz. Última pergunta. E depois, a rotina. Mudou? Como ficou, gente? Muita coisa mudou, muita coisa. Foi muito difícil pra mim lidar com muita coisa. Muita coisa. A primeira delas foi a rotina. Por quê? O meu esposo, ele trabalhava de 2 da tarde até 10h30 da noite. Então, na maioria do tempo, eu ficava sozinha. Como eu moro do lado da casa da minha sogra e ela é muito apegada com a minha filha, tinha momentos que eles gostavam de sair, de passear com ela. Então, eu deixava ela ir e eu ficava sozinha. Literalmente, sozinha, só eu e o Azar na minha barriga. E o Azar que tava na minha barriga. Mas foi um pouco difícil. Eu consegui me encontrar, montar uma rotina. Agora meu esposo trabalha de manhã, então a gente já tem uma rotina, que ele trabalha, vem almoçar, volta pro trabalho, vem pro trabalho. Assim, pra mim, porque a minha rotina era acordar cedo, ir pra escola, voltar à casa da mãe, não tinha preocupação de fazer almoço, não tinha preocupação de o tempo todo organizar a casa, porque se eu não organizasse, minha mãe organizava, minha irmã, então tudo bem. À noite eu tinha que ver meu namorado, mas depois que eu casei mudou, porque agora eu moro com ele. Agora a minha vida é com ele, sabe? Lidar com ele. A gente namorou por 3 anos e alguns meses até a gente casar. Então, assim, são 3 anos, mas são coisas totalmente diferentes. A gente tava se vendo, a gente se vê quase todos, a gente se vê todos os dias, e tinha dias que a gente não se via. Então, vamos supor que a gente discutiu. A gente não se via, cada um pro seu canto, cada um pra sua casa, aí você vai jantar, vai tomar banho, vai relaxar. Depois a gente se liga com saudade de um do outro, vamos se ver, vamos se abraçar, aquela emoção toda. Mas depois que a gente casa é diferente. Eu discuti aqui com ele nos primeiros meses de casamento, foi bem difícil de lidar com isso, porque eu era uma pessoa muito explosiva. Eu zangava. Não vai me responder? Você não vai me responder? Tô falando com você? Tipo assim, calma, Clara, ele não é seu filho não, ele é seu marido. Então foi difícil pra mim colocar cada coisa no seu lugar e perceber e reconhecer coisas. Ele é o marido, ele faz isso. Ele é o marido, ele é homem. Ele tem as dificuldades dele. Ele tem os seus defeitos e você tem que aprender a lidar com isso. Então tudo isso foi indo, né? Deus foi mudando. Nós já temos 10 meses de casados. Vai fazer 1 ano, gente. 1 ano. Nós temos nosso bebê de 4 meses. Então, depois também que o Azaf nasceu, que eu engravidei, que ele nasceu, muita coisa tem mudado, mas pra melhor, graças a Deus. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa aconteceu nos bastidores do casamento, mas no final saiu tudo muito lindo, tudo pra honra e glória do Senhor Jesus. E uma coisa que eu tenho pra falar, uma coisa que eu tenho pra dizer, uma palavra que eu deixo aqui pra você é: tenha fé. Tenha fé, porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu tenho uma foto, não sei se eu vou conseguir achar ela. Se eu conseguir achar ela, eu vou deixar pra vocês verem. No dia que o pastor orou pela gente, ele falou: eu não gosto de orar muito pelas pessoas por casamentos, porque às vezes não dá certo, sabe? Às vezes eu oro, eu boto fé naquele casamento, aí eu oro e não dá certo, sabe? Aí parece que eu sou mentiroso, ou que Deus não é fiel, ou que Deus mente, sabe? Tipo isso, sabe o que ele quis dizer? Mas eu sinto de Deus que vocês vão dar certo, que vocês vão casar, que vocês vão ter a linda família. E ele orou pela gente, ele foi um dos nossos padrinhos de casamento. E hoje eu tô aqui pra testemunhar. Deus falou que nós iríamos casar, que ele ia prover tudo, ele proveu, ele ajudou. Gente, foi tudo muito lindo. Se você não viu o vídeo que eu postei aqui nos shorts, veja um vídeo que eu postei. Tanta coisa que Deus ajudou, tanta coisa que Deus fez, que Deus literalmente deu pra gente. Se a gente fosse tomar tudo, jantar, decoração, fotografia, tudo isso, se a gente fosse colocar a gente fosse pagar, sairia mais de 20 mil reais no nosso casamento. E ele saiu menos de 5 mil reais. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que é isso? É a mão de Deus, é o agir de Deus. Então, se você tem fé, você precisa ter fé. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você não precisa ter casa, você não precisa ter imóveis, você não precisa ter condições financeiras, totalmente assim, nesse ponto de vista espiritual. Você não precisa ter tudo isso, você precisa simplesmente ter fé. Porque quando você tem fé, aí Deus age, Deus comenta, Deus dá a condição. Deus dá não tenho trabalho pra casar, mas eu amo aquela mulher, eu amo aquele homem, eu quero casar com ele. Você tem fé? É o que importa. Você tem fé? Você não tem fé em Deus? Pronto. O mais importante, você já tem fé. E aí Deus dá o trabalho,
para você trabalhar, né? Deus dá o trabalho, Deus dá a condição, Deus dá a sabedoria e Deus vai abrindo portas. Tem pessoas, muitas testemunhas, muitos e muitos testemunhos de pessoas que Deus deu o salão de festa, Deus deu o jantar, Deus me deu a decoração, Deus me deu o vestido, sabe? Tenha fé em Deus e creia de verdade. Não tenha uma fé rasa, uma fé mentirosa. Não tenha isso na sua vida. Tenha fé, convicção. Deus vai fazer. Eu tenho fé. Eu vou orar todo dia por isso. Nem que demore um ano, nem que demore meses, nem que demore séculos. Abraão esperou 100 anos. Abraão esperou anos e anos e anos. Gente, décadas para ter um filho. Que Deus havia prometido, o filho da promessa, Isaac. E ele teve, porque ele teve fé, ele creu. Porém, Abraão, antes de ter o filho da promessa, ele fez por si só. Ele, na verdade, Sara teve a ideia de ter ele, uma filha, com a concubina dele. Então, o que acontece? Ela tomou uma decisão, já que até agora, já se passaram anos, e Deus não fez, que tal você deitar com a concubina, né? Deitar com a mulher, com a nossa serva ali, a pessoa que servia, a mulher que cuidava do lar. Você se deita com ela e tem um filho. E o que Deus prometeu é que nós teríamos um filho, nós já estamos muito velhos, nós teremos um filho, Deus prometeu? Ok. Mas até agora não teve. Então, assim, vamos fazer por si só? Vamos fazer do nosso jeito? E aí nasceu Ismael. Não era o filho da promessa. Não era pra ser ele. Então, não foi, entendeu? Então, não tente. Espere no Senhor e não tente fazer do seu jeito. Seja feita a vontade de Deus. Muita coisa no nosso casamento foi vontade de Deus, não foi nossa vontade. Muita coisa. Então, assim, tenha fé, creia. Vai ser do jeito que Deus quiser. Tudo na sua vida vai ser do jeito que Deus quiser, se você colocar ele no comando da sua vida. Não adianta. Eu creio em Deus, Deus está cuidando da minha vida e eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero, sabe? Deus fala, não é essa pessoa, mas eu quero que seja, vai ser ela. Já começa por aqui, entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo. Teve aí um pouco de reflexão, espero que Deus tenha falado com o teu coração, eu espero que Deus age na sua vida e espero que você tenha fé. Mas eu não quero casar, mas eu já sou casada, aplique isso em várias áreas da sua vida. Deus está no controle. Na tua faculdade, na tua escola, no teu curso, no teu trabalho, na tua vida financeira, emocional, física. Tudo. Deus, Ele precisa estar ali. E se você tem fé, Ele vai agir, Ele vai prover. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.